Tem uma frase de uma das autoras do livro O Futuro do Trabalho, escrito em 2020, que fala o seguinte: enfrentamos um mundo ágil onde você tem que colaborar. Caso contrário, não se consegue resultados com a velocidade ou eficiência que se espera. Então, a gente depende de uma liderança que, ao invés de ser presente, né, que seja presente ao invés de ser ausente, independente se está no espaço, se está no mesmo espaço físico, porque né, a gente conhece pessoas, lideranças que, apesar de participarem no mesmo ambiente, são ausentes. Né? Essa ausência ou essa presença, ela é muito mais ligada à sua conduta, como é que você se relaciona com as pessoas, do que efetivamente se você está presencial ou se você está remoto. Né? E a gente precisa ter uma liderança muito mais atuante, muito mais colaborativa do que uma liderança aí controladora, tá? Bom, uma outra dúvida, né, ou um outro grande desafio que nós falamos aqui é como é que eu ajudo a minha equipe a atingir resultados? Porque, ok, antes eu estava ali, né, presente, então eu podia monitorar o trabalho, eu podia controlar aquilo que estava fazendo, mas e agora? O que sobrou para mim enquanto liderança? Qual a minha atribuição, né, nesse cenário aí totalmente diferente, onde eu não trabalho com as pessoas, onde eu não divido espaço, e o que sobrou para mim foi o contato com eles de modo virtual, né, usando a tecnologia. Bom, vamos lá. Como é que você garante esses resultados? Aí a resposta também é simples, mas não é fácil, e a gente também vai discorrer aqui sobre isso. Mas a resposta é: você precisa ser organizado. Gente, as lideranças, a gente percebe que tem muitas lideranças que trabalham muito mais aí no flow, né? De modo, vamos dizer assim, trabalhando no improviso, né? Porque somos líderes, somos bons comunicadores, né? Trabalhamos às vezes no improviso, trabalhamos às vezes, talvez não com a dedicação necessária de oferecer recursos para nossa equipe entregar resultados. E muitos de nós temos aí uma dificuldade que é de delegar, porque a gente era especialista, que se tornou um líder de equipe, um líder de uma área, e aí a gente acaba muitas vezes executando atividades para garantir a entrega delas, e muito menos trabalhando na organização e na mentalidade de influenciar as pessoas a atingir os resultados. Né? Então, primeiro, você precisa ter uma organização clara do trabalho e eu começaria com papéis e responsabilidades. E isso sempre foi importante. Mas quando a gente fala de gerenciar uma equipe à distância remota, quanto mais detalhado, quanto mais claro e objetivo você for nessa definição de qual é o papel e quem é o papel, né, descritivo de cargo, vamos dizer assim, as responsabilidades que aquela pessoa precisa se comprometer. Né? Então, é o papel que ela tem. Então, eu sou líder e eu vou dizer assim: olha, Pedro, o seu papel é este, essas são as suas atividades, suas responsabilidades, porque eu estou definindo, então não fica aquela coisa assim, mas deixa que eu faço, né? Deixa que eu deixo, que é o mais comum, né? Então, as pessoas, elas da sua equipe, que trabalham em conjunto, e muitas vezes trabalham em conjunto em projetos similares, ou em projetos, nos mesmos projetos, elas precisam saber o que cada uma delas tem como responsabilidade e tem que ser de uma maneira muito clara, muito objetiva, se tratando principalmente de uma situação em que as pessoas trabalham de modo remoto. A segunda, você precisa, olha, gente, o líder, ele precisa conhecer quais são os recursos, qual a estrutura, né? Qual é a disponibilidade de tecnologia, por exemplo. Quando a gente fala de trabalho remoto, o que isso implica? Implica em tecnologia. Então, você precisa conhecer o que a tua empresa oferece para você e para os seus profissionais e como vocês vão se organizar diante dessas ferramentas. Então, por exemplo, sua empresa trabalha com VPN, vocês têm ali documentos que vocês compartilham na rede ou trabalham com compartilhamento de dados e informações através da nuvem.
como é que é essa organização, esse material está disponível para todos, né? Tem ferramenta de gestão de projetos, por exemplo. Esse é uma ferramenta que, por exemplo, Trello, Monday, Wrike, eu acho que a Asana, tem o Project da Microsoft, né? São recursos de extrema importância, inclusive para gerar aquele sentimento de unicidade para a sua equipe. Então, eu tenho ali uma ferramenta de gestão de projetos, onde eu tenho os papéis, eu tenho os responsáveis e eu tenho o status de cada atividade que está rolando, né? Pode ser papel, pode ser atividade, os responsáveis e o status. E a aproximação é de quem, né? Então, isso é um flow que é simples, mas que precisa de dedicação, a gente precisa se debruçar para fazer com que isso seja organizado, né? Para que isso seja organizado e que seja acessado pelas pessoas. E aí vem a parte que é muito importante, que aí cabe totalmente ao gestor, que é a digitalização dos processos. Quando a gente trabalha remoto, a premissa básica de processos e informações é que eles sejam disponíveis, atualizados e buscáveis. Então, o processo, por exemplo, eu tenho ali um processo de abastecimento. Como que é o passo a passo desse, né, desse abastecimento? Esse processo, ele atinge quais áreas? Quais são as pessoas que fazem aí a parte de aprovações? Né? Quem são as chaves, as pessoas chaves? Quem que influencia? Quem eu devo procurar numa situação de dificuldade, numa situação de problemas? Então, esses processos, eles precisam estar muito bem desenhados e precisam ser atualizados e precisam ser buscáveis no ambiente, no ambiente digital, né? Enfim, numa nuvem ou mesmo numa ferramenta de VPN na rede que é disponível, isso precisa estar lá. Por quê? Porque a gente tem lá uma equipe e, por exemplo, tem uma pessoa que sai de férias, tem uma pessoa que é desligada, tem uma pessoa que pede desligamento. E quando esses processos eles estão organizados, disponíveis, atualizados e buscáveis num mesmo ambiente, facilita muito tanto para você gestor quanto para os seus liderados, né? Então, quando a gente, isso é um dado, essa é tão relevante que teve um instituto que fez uma pesquisa com quase 400 empresários brasileiros para perguntar como é que estavam esses desafios aí de como trabalhar remoto, da gestão, né, de trabalho remoto, e 43% deles disseram que a digitalização dos processos era um grande desafio. Por quê? Porque nós não somos habituados a ter esses processos desenhados, né? Nós não cuidamos disso e sempre tem aquela incomodação. A pessoa vai sair de férias, precisa ter um dia repassando, que a gente chama de passando bastão, né? De rollout, que seja. Então, por que não deixar isso já fácil? E quando a gente fala de gestão de equipes remotas, isso, gente, é uma premissa. Não é assim não é uma coisa, eu vou ver se eu faço. Não, é premissa. Se você quer garantir e ajudar com que a sua equipe entregue os melhores resultados, você precisa ser o facilitador e o cara que garante que as informações necessárias elas sejam ali, estejam disponíveis num ambiente onde todos possam ter acesso, né? Onde todos saibam, inclusive, não é só estar disponível e que todos tenham acesso, mas que as pessoas saibam onde elas podem buscar. Então, tem lá, né, a pastinha do pessoal de vendas, a pastinha do pessoal de comunicação, né, onde a sua equipe pode ter acesso. Então, se a sua equipe é de trade marketing, ela tem acesso às metas de vendas, aos resultados parciais, aos materiais de pontos de venda, né? As pessoas de venda têm acesso a essa pasta compartilhada. Então, essa organização é fundamental para que as pessoas possam fazer consultas e tomar dessas ferramentas e por isso elas precisam estar atualizadas e de fácil acesso, tá? E aí eu acho que esse é o mais delicado desse grande desafio, desse bloco de grande desafio, que é ajudar na organização, né? Para que garanta o atingimento dos resultados, é você conhecer a estrutura que o seu colaborador tem em casa. Ele está trabalhando remoto?
a natureza do trabalho dele era remoto, ou passou a ser remoto e provavelmente continue ou não, mas qual que é a estrutura que ele tem? Então, por exemplo, ele tem uma internet boa, o uso do celular, a empresa faz, a empresa disponibiliza a ferramenta ou é uso ou faz uso através da ferramenta particular do profissional? Porque assim, isso é uma coisa muito sensível, mas isso gera insatisfação nas pessoas, né? Então assim, ok, se utiliza a ferramenta do profissional, uma ferramenta pessoal, precisa ter limite e vocês precisam combinar esse limite. E o ideal é que esse limite seja comum a todos, né? Porque tem pessoa que fala, ah, não, pode entrar em contato comigo que não tem problema. Mas a longo prazo isso sim tem problema. Por quê? Porque a pessoa está vivendo, ela está trabalhando num ambiente que ela não tem limite de onde é descanso e aonde é trabalho. É importante você, enquanto líder, se preocupar se na casa do seu liderado, se ele tem um espaço exclusivo, ele tem um cômodo da casa que ele trabalha, onde ele tem a privacidade ali, silêncio, ou ele trabalha num ambiente que acaba sendo compartilhado com filhos, com o cônjuge, né? Isso é algo que você precisa pensar também. Por quê? Porque quando a gente fala de mudança de mentalidade, muito mais voltada para a entrega de resultados, você, enquanto líder, pode trabalhar muito bem das 8 às 6, porque você talvez não tenha ali uma responsabilidade, não tenha filhos, não tenha, ou mora sozinho, ou só com o seu cônjuge. E o seu liderado pode ter filhos. E se ele não tem um ambiente privativo, né, um ambiente exclusivo para o trabalho, onde ele consiga se desligar e ter total atenção e privacidade, ele pode ter dificuldade de participar de uma reunião, ele pode ficar constrangido de participar de uma reunião, e é importante que você saiba, né? Então, a gente fala que a liderança influente é aquele líder que conhece a realidade dos seus liderados. E quando conhecer a realidade dos liderados nesse cenário é você conhecer a estrutura que ele tem em casa. Então, ele tem uma boa internet? Ele tem uma internet que atenda a necessidade que você coloca de reuniões, de videoconferências, por exemplo, né? Talvez apenas uma chamada é fácil, mas em uma videoconferência, uma reunião, isso é possível? O uso, né, o compartilhamento de dados que é feito na nuvem ou, por exemplo, por uma rede, normalmente VPN as empresas que fazem que oferecem isso para os liderados, para os funcionários, mas no caso de compartilhamento na rede, é importante você conhecer o recurso que ele tem de internet, se é positivo, o que é capaz, né, tem capacidade para receber arquivos pesados, para fazer uma reunião de videochamada, né, através de uma ferramenta, de uma videoconferência, enfim. Então isso é bastante importante. Por exemplo, né, a cadeira que ele se senta. Parece assim, algumas pessoas vão falar, mas a Erika está falando de detalhes muito pequenos que nem... Por que que isso pode incomodar a gente, né? De detalhes que talvez eu não consiga resolver, que não dependa de mim e que eu preciso, enquanto liderança, influenciar as lideranças, o alto comando, a disponibilizar, porque isso, gente, quer a gente aceite, quer a gente feche os olhos, interfere na produtividade das pessoas. Não tem jeito, né? Isso vai interferir, isso vai... Por exemplo, se a pessoa se sentir constrangida, como é que ela vai entregar um bom resultado? Se ela não tiver acesso para falar de uma realidade que ela não tem uma boa internet, como é que ela vai fazer um bom trabalho? Né? Isso é, assim, a liderança influente, ela conhece o profissional de maneira profunda. Não é criar intimidade. Você pode criar intimidade, claro, se você quiser. Mas é conhecer a real estrutura, a real necessidade dos seus profissionais. Uma coisa, por exemplo, encosto para a coluna. Tem pessoas que, né, a cadeira, a coluna, a má posição, uma cadeira que não é adequada, como de um escritório, isso vai gerar, muitas vezes, uma sobrecarga na lombar, na cervical, né? Tem pessoas que precisam de apoio de pé. E talvez as pessoas nem queiram que a empresa disponibilize isso, mas elas precisam ser informadas de que isso interfere na saúde e no bem-estar, né? Então, isso é algo que nós, enquanto liderança, precisamos pensar. Então, voltando, né? Como é que eu posso ajudar a minha equipe a realizar a atingir os resultados, né? E a resposta é simples, que é organizando. Então, de modo prático, defina
papéis e responsabilidades, conheça a estrutura tecnológica da sua empresa e comunique aos seus liderados, conheça profundamente e digitalize os processos, né, para que seja disponibilizado, para que essas informações e esses processos que estejam ali no único lugar, né, que eles sejam buscáveis, que eles sejam atualizados, para que todos possam ter acesso, ok? E também, enfim, as ferramentas de gestão ajudam bastante, né? E o terceiro é você conhecer muito bem a estrutura que o seu liderado tem em casa, porque, por exemplo, se você funciona bem, né, trabalhando aí, eu ia dar esse exemplo e acabei esquecendo. Se você trabalha bem das 8 às 6, por exemplo, e o seu liderado que está em casa e que tem ali uma interação com a família, muitas vezes ele pode esperar, por exemplo, os filhos dormirem para ter uma melhor produtividade. Isso acontece à noite. E aí, o fato de você estar ali cobrando o dia todo vai fazer com que ele se sinta muito mais ansioso do que efetivamente motivado para entregar um resultado melhor. Então, essa mudança de mentalidade também é importante. A gente entender que cada um funciona e produz de uma maneira de acordo com o ambiente também, né? E quanto mais próximo você estiver do seu liderado, mais facilidade você vai ter de compreender e fazer combinados, porque a gente não tem que aceitar tudo, né? Parece que assim a gente tem que conhecer bem, compreender a realidade dos funcionários, dos liderados, para fazer concessões. Não, é para negociar. A partir de eu conhecer a realidade do meu liderado, eu tenho condições de propor combinados com ele que sejam bons para os dois, que sejam um bom negócio tanto para a empresa quanto para o liderado, ok?